Perdida, um amor que ultrapassa as barreiras do tempo. Autora Karina Ricci. Capítulo 9. Senhorita Sofia, podemos conversar um pouco? Ian perguntou, todo educado, tirando minha atenção da janela da carruagem quando já estávamos a caminho da vila. Era a primeira vez que eu entrava em uma carruagem. Ela era muito diferente de um carro e do que eu imaginava por carruagem. Quando era criança, eu fantasiava que era uma princesa indo para o baile dentro de uma daquelas, mas as minhas sempre eram enfeitadas e coloridas, cheias de cor-de-rosa e dourado por toda parte. A carruagem de Ian, no entanto, era toda marrom, com 4 grandes rodas de madeira. 2 lamparinas pendiam nas laterais externas. Imaginei que funcionassem como faróis. A cabine era fechada, como uma caixa de fósforos, e tinha apenas 2 pequenas janelas nas laterais, uma das quais coberta por um tipo de cortina de tecido. Ali dentro caberiam 4 ou 5 pessoas. Os assentos e as paredes eram forrados por um tipo grosso e estampado de fundo bege, e havia uma minúscula lamparina em um dos cantos, que provavelmente servia para iluminar a pequena cabine em viagens noturnas. O percurso ali dentro era lento e cheio de solavancos, mas supus que em um acidente de trânsito entre 2 carruagens, pelo menos não haveria vítimas fatais. Talvez apenas os cavalos se ferissem. Claro, sobre o que quer falar? Sobre hoje. Ele limpou a garganta. Sobre o café da manhã. Claramente, Ian estava constrangido. Suas mãos inquietas pareciam não saber onde descansar. Tudo bem, eu disse cautelosa. Não queria voltar ao assunto, especialmente porque não queria ficar irritada com ele. Fala aí. Você disse... Ele pigarreou outra vez e então começou a falar rápido. Para não perder a coragem, pensei, depois do que eu ouvi. A senhorita disse algumas coisas que me deixaram confuso. Muitas palavras que usou eu não reconheci, mas algumas delas eu conheço. Fiquei espantado que uma jovem dama as conhecesse também. Seus olhos se abriram um pouco mais e as usasse. Mas além disso, você disse algo que me deixou inquieto. E ele estava inquieto, realmente. Imaginei que se a carruagem fosse mais alta e ele, um bom tanto menor, começaria a andar de um lado para o outro, como fazem nos filmes. E que coisa foi essa? Perguntei. Sobre ir para a cama com homens casados. Ele balançou a cabeça. Ficou mexendo nos joelhos da calça, como se tivesse alguma coisa presa ali. Eu nunca fui, já disse. Não estou mentindo. Eu acredito, senhorita, mas... Ele continuava com a cabeça baixa. Sua voz ficou um pouco abafada. A questão é que me pareceu que a senhorita conhece bem o assunto. A intimidade entre um homem e uma mulher, quero dizer. Seu tom diminuiu até quase um sussurro. Ah, esse assunto. E conheço. Eu tinha 24 anos, já conhecia há certo tempo. Foi o que eu pensei, murmurou, levantando a cabeça e olhando pela janela. Eu não podia ver seu rosto, apenas seu pescoço e seus cabelos negros. Esperei que continuasse, mas ele não continuou. E você pensa que eu não deveria conhecer, acertei? Ele se virou e me encarou com os olhos intensos em chamas. Senti a força deles me arrastando, como um ímã. A força era tanta que recuei um pouco assustada. Certamente que não deveria. Jovens solteiras não devem conhecer determinados assuntos até que estejam formalmente comprometidas. Ele parecia muito irritado, mais que isso, parecia furioso. E quando digo formalmente comprometidas, me refiro ao matrimônio. Ian, minha voz estava um pouco rouca, com medo. Do quê? Daqueles olhos? Eu tenho 24 anos, sou solteira. O sexo faz parte da vida das pessoas com certa frequência. Onde eu vivo, pelo menos, é assim. E mesmo que eu não conhecesse na prática, minha mãe me explicou como tudo funcionava quando eu tinha 11 anos. A senhorita conhece na prática? Temi que seus olhos fossem saltar das órbitas.
Seu rosto se retorceu em desaprovação e tristeza. Mas é claro, Ian. Talvez não fosse tão óbvio para um cara do século XIX, mas eu não pretendia mentir para ele. Estava sendo muito gentil comigo, me ajudando desde que me encontrou. Ainda mais gentil por me ajudar sem nem mesmo saber a história toda. As coisas são diferentes por lá. Não gosto de como as coisas funcionam nesse seu lugar. E sua mãe fez muito mal. Sua testa estava vincada, suas sobrancelhas quase unidas. Muito mal, realmente. De forma alguma. Acho que ela fez certinho. Uma menina precisa saber o que acontece com seu corpo na adolescência e também para que servem essas mudanças. Ou o número de adolescentes grávidas seria ainda maior do que já é. Há muitas delas grávidas? Ele parecia não acreditar no que ouvia. Sim, muitas. E na maioria por culpa de uma mãe negligente que não cumpriu seu papel de educadora como a minha fez. Pensar em minha mãe sempre me acalmava. Como se ela pudesse ainda me acalentar. Suspirei. Sentia uma saudade terrível dos meus pais. E a castidade? E a pureza? Não existem valores onde você vive? Perguntou, indignado. Eu ri. Ah, Ian, a virgindade não é tão importante desde Faz tempo. Eu não quebrei as regras. Mas acredito que ainda existem garotas virgens. Todas as de 12 anos, pelo menos. Ouso dizer que esse lugar não é adequado para uma jovem viver. Bom, é adequado para mim. Dei de ombros. Não conhecia outra forma de viver até ontem. Gosto muito de lá. Espero conseguir voltar logo. Ian estreitou um pouco os olhos. Creio que passar um tempo aqui possa lhe fazer algum bem. Novos costumes, novos conhecidos. Talvez acabe gostando. Duvido muito. Bem, é claro que primeiro eu preciso encontrar um jeito de voltar. Depois eu vejo isso. Sabia que não conseguiria convencê-lo de que sexo fazia parte da vida, assim como sentir sono ou sede. Ele devia ter sido criado pensando que garotas eram virgens até o dia do casamento, sem exceções à regra. Ele voltou a olhar pela janela. Chegamos, disse, depois de algum tempo em silêncio. Foi estranho demais olhar a cena. Ruas feitas de pedras irregulares, construções antigas e sem cor, sem a ação do tempo, porém. Homens vestindo casacas com bengalas na mão e mulheres com vestidos bufantes, chapéus cheios de laços e sombrinhas rendadas na mão enluvada. Até as crianças que vi pareciam ter saído de um quadro antigo, usando roupas demais se comparadas com as do meu mundo. E cavalos, muitos cavalos e carruagens, tudo muito estranho. Eu ri. Era como se eu estivesse em uma das histórias dos meus livros. Estava tão ansiosa para procurar pela tal pessoa que mal esperei a carruagem parar de vez para descer. Ian suspirou ao meu lado, claramente insatisfeito. Imaginei que fosse por causa da conversa que tivemos. Olhei para ele. Seu semblante dizia que ele estava ofendido. Ao menos pode esperar até que a escada seja posicionada, eu desça primeiro e abra sua porta? Reclamou irritado. É que ninguém nunca abriu a porta do carruagem para mim antes. Me perdoe, foi força do hábito. Sorri sem graça. Ele suspirou novamente. Eu não disse nada. Sabia que precisava me esforçar mais para não parecer um ET para as outras pessoas. E não colocaria numa situação constrangedora, mas era muito difícil. Eu queria voltar logo para casa. Precisava voltar logo. A Nina devia estar maluca de preocupação com o meu desaparecimento repentino. E se eu não aparecesse no escritório na segunda de manhã... Aonde deseja ir primeiro? Ian perguntou, já ao meu lado. Não sei bem. Pensei que talvez pudéssemos andar por aí, perguntar, sei lá. Honestamente, você não acha que se mais alguém como eu estiver de fato por aí, será meio fácil de identificar? Muito fácil. E sorriu. A irritação ainda não havia deixado seus olhos, mas ele parecia mais controlado agora. Talvez possamos pedir informações a alguns comerciantes. Beleza.
Ele me olhou confuso. Beleza, bacana, joia. Ainda confuso, suspirei. Que ótimo. Eu precisava tentar me comunicar melhor. Gírias definitivamente não eram uma boa ideia. Ian concordou com a cabeça e fez uma mesura com o braço. Era tão surreal. Eu tinha a impressão de que a qualquer momento o Sr. Darcy em pessoa sairia de alguma daquelas portas de madeira acompanhando Lizzie Bennet. Senhorita? Chamou ele, quando eu já estava a alguns passos à sua frente. Que foi? Eu me virei para ver o que tinha feito de errado dessa vez, pelo tom reprovador que ouvi em sua voz. Ele me alcançou e me ofereceu o braço em forma de L. Continuei olhando para ele sem entender. Ian suspirou, exasperado, pegou gentilmente minha mão e a colocou na parte interna de seu cotovelo. Ah, eu disse sem graça, precisa mesmo? Eu me sentia um pouco estranha quando ele ficava perto de mim daquele jeito, meio sem equilíbrio e inquieta. Até meu estômago se comportava de forma anormal. Devo acompanhá-la, ele disse sorrindo. Desviei o olhar porque, novamente, seus olhos pareciam puxar os meus em sua direção. Dei de ombros, fingindo indiferença. Estava começando a ficar irritada com as reações de meu corpo, principalmente quando Ian me tocava. Como tem passado, Sr. Clark? Não o vejo desde a semana passada, cumprimentou uma garota de vestido rosa bebê. Ela tinha cabelos muito loiros, cheios de cachos que pareciam ter sido feitos com um babyliss, e os usava soltos sob o chapéu branco, que vinha preso por um laço enorme até o queixo. Estava acompanhada de uma mulher mais velha, talvez sua empregada, a julgar pelas roupas mais modestas. Elas se inclinaram ligeiramente. Ian se curvou também. Estou muito bem, senhorita Valentina. Estive fora por alguns dias em uma viagem de negócios. Voltei apenas ontem. Como tem passado? Um sorriso educado se espalhou em seu rosto. Estou muito bem, Sr. Clark. Ela piscava rápida e irritantemente. Espero que tenha feito bons negócios. Fiquei alarmada por não vê-lo aqui no vilarejo. Pensei que talvez estivesse padecendo de algum mal. E então ela me notou. Avaliou-me de cima a baixo. Seus olhos se fixaram na minha mão pousada no braço de Ian. Que ótimo, pensei. Então, medir as pessoas assim é um mal muito mais antigo do que eu imaginava. Não me apresenta a sua amiga, Sr. Clark? Mas é claro, esta é a senhorita Sofia. Ele parou, incerto de como continuar. Alonso, como vai? Estiquei a mão para cumprimentá-la. Ela olhou para a mão esticada, depois para Ian e de volta para mim. Deixa pra lá. Alonso? Ian perguntou, as sobrancelhas arqueadas. Meu bisavô era espanhol. Família de sangue quente, sabe como é? Quando juntava todo mundo, sempre acabava em briga. O Natal era um pesadelo, brinquei. Ele franziu a testa ainda mais. Certo. Senhorita Sofia, esta é a senhorita Valentina de Albuquerque, uma antiga amiga da família. E esta é a sua criada, senhora Veiga. Prazer em conhecê-la, senhorita Sofia. Valentina se inclinou, me encarando de um jeito estranho. Está hospedada em sua casa, Sr. Clark? Sim, ela está em uma viagem de descanso. Ele mentia muito mal. Até eu, que o conhecia há apenas um dia, percebi que sua voz se alterou quando mentiu. Mas eu vou embora logo, assegurei a ela, que pareceu não gostar da novidade. Só preciso resolver umas coisinhas e aí me mando. Ela olhou para Ian sem compreender. Suspirei cansada. Sabe que é bem-vinda em minha casa pelo tempo que desejar. Ian me disse gentilmente. Sorri para ele, encantada com sua bondade. Valentina, porém, não sorriu. Seus olhos faiscaram. Ela gostava dele. Meu sorriso desapareceu. Eu sei, Sr. Clark, e agradeço a hospitalidade, murmurei sem jeito. Um momento de silêncio constrangedor se seguiu, pois ninguém disse nada. Eu comecei a ficar inquieta, estava perdendo tempo. Senhorita Valentina, comecei com cautela.
por acaso não teria visto alguém novo por aqui? Alguém novo? Aqui? Ela pareceu espantada. Não, ninguém novo na vila, além de você, senhorita Sofia. Talvez ela não soubesse ainda, assim como não sabia da minha chegada até alguns minutos atrás. Suspirei, desanimada. Obviamente não seria assim tão fácil encontrar a outra alma condenada àquele hospício cheio de regras de etiqueta. Bem, senhorita Valentina, Ian disse, parecendo entender que eu queria continuar procurando. Se nos der licença, eu e... Oh, claro, senhor Clark. Não quero interromper seus afazeres, mas posso perguntar se o baile de sábado está confirmado? Ian olhou para mim e depois para ela, parecendo indeciso. Eu havia me esquecido, mas acredito que Elisa não tenha mudado de ideia. Até onde sei, portanto, o baile acontecerá no próximo sábado. Excelente, ela disse, quicando e batendo palmas. Estou muito ansiosa para o baile. Os bailes em sua residência são os melhores da região. Fico feliz que lhe agrade, senhorita. E sorriu. Pudera ela gostar dele. Cheio de sorrisos e bailes para agradá-la. Eu vou perguntar por aí. Quero resolver isso logo. Notei que o sorriso de Valentina se desfez quando, sem pensar, chamei Ian pelo nome. Te vejo depois. Foi um prazer conhecer vocês duas. Até logo. Saí andando, sem saber bem para onde ir. Estava irritada com aquela garota que se parecia com a boneca de porcelana e piscava sem parar. Ouvi Ian se despedir apressadamente. Você podia ficar batendo papo com elas enquanto eu procuro. Não precisa ficar me seguindo para todo lado. Avisei assim que ele me alcançou. Não estou seguindo, estou te acompanhando. Por que está irritada? Ele tentou pegar minha mão para colocar em seu braço. Mas eu a puxei com força. Foi pelo que disse a senhorita Valentina sobre não haver ninguém de fora da vila? Foi, menti. Mas eu não sabia dizer por que não havia gostado daquela fulana ou por que ela me irritou tanto. Talvez fosse TPM, adiantada. Quem sabe quais efeitos uma viagem no tempo poderia causar no ciclo menstrual de uma garota. Não se preocupe. Se mais alguém estiver aqui, vamos encontrá-lo, ele disse confiante. Eu espero que sim, Ian. Espero que esteja certo. Minha cabeça estava ficando cada vez mais confusa. Tudo ali era confuso e cada vez mais eu não conseguia entender minhas reações exageradas. Andamos quase a manhã toda perguntando a todos os conhecidos de Ian. Entretanto, não foram muitos. A maioria ainda estava na igreja. Não havia ninguém novo na vila, foi a resposta de todos. Paramos para conversar com algumas garotas sorridentes e enfeitadas que lançavam olhares meigos para Ian e furiosos para mim. Theodora não mentiu quando disse que ele tinha muitas pretendentes. Distraí-me diversas vezes com as fachadas rústicas do comércio e das casas e com os modos das pessoas. Tudo parecia fazer parte do cenário gigante de um filme. Não conseguimos perguntar aos comerciantes. Era domingo, tudo estava fechado. Apenas uma carroça vendia frutas e galinhas vivas. Talvez seja melhor procurarmos amanhã, Ian sugeriu, depois de algumas horas de andança. Concordei desanimada. Acho que dará mais tempo para notarem se alguém diferente apareceu por aqui. Podemos ir então? Estou com um pouco de fome. Não consegui terminar meu café, ele disse brincalhão. Eu corei. Me desculpe, Ian. Não sei o que deu em mim naquela hora. É que eu estou numa situação meio difícil. Desculpe, de verdade. Não se preocupe, senhorita. Já me esqueci do incidente. Vamos? Vamos, concordei, aceitando seu braço sem relutância. Andamos em direção à carruagem e dessa vez ele se adiantou para abrir a porta antes que eu pudesse fazê-lo. Só então notei a escadinha de 3 degraus posicionadas sob a porta para facilitar a entrada no veículo. Valeu, agradeci, aceitando sua mão como um apoio para subir. Direto para casa, Isaac. Ele ordenou ao rapaz que conduzia a carruagem. Ficamos em silêncio por um tempo. O que achou da vila, senhorita Sofia? Pensei ter ouvido você prometer que me chamaria apenas de Sofia, lembrei a ele.
Eu sei, mas não me parece muito educado. É irritante esse negócio de senhorita, senhor Clark. Brinquei com ele. Seus lábios se abriram num sorriso enorme. Então me lembrei de outra coisa. Você tem muitas fãs por aí. Tentei fazer minha voz soar indiferente. Acho que não deu certo. Perdoe-me, senhorita. Tenho o quê? Muitas fãs. Muitas garotas atrás de você. Muitas pretendentes. Foi impossível não notar seu constrangimento. Ele corou e pareceu não gostar que eu tivesse reparado. São apenas amigas da família, disse, claramente desconfortável. Valentina parece gostar muito de você, insisti. A senhorita Valentina e eu nos conhecemos desde a infância. Nossos pais sempre foram amigos, mas não há nenhum interesse romântico envolvido. Sua voz estava baixa, assim como sua cabeça. Talvez não de sua parte. Você viu como ela me olhou? Pensei que fosse me atacar, ali mesmo. Ian apoiou um braço no joelho e se virou para me encarar sorrindo. Isso é culpa sua, não minha. Creio que todas a olhavam. Não me lembro de alguma vez ter visto uma jovem sair de casa sem cobrir os cabelos com um chapéu. Hã? Uma dama jamais mostra os cabelos soltos, assim como estão os seus agora em público. Ele explicou, quando viu a confusão estampada no meu rosto. E você não pensou em me avisar sobre isso antes? Lancei um olhar severo em sua direção. Depois de seu comportamento tempestuoso durante o café? Deu de ombros. Nem que eu fosse louco. E riu. Fiquei observando seu rosto, completamente fascinada. Ian era lindo demais. Os cabelos negros e encorpados caíam na testa, fazendo um contraste perfeito com a pele clara. Os olhos pretos como carvão, de alguma forma, refletiam raios prateados. O nariz reto lhe dava personalidade, as bochechas esticadas sobre os ossos do rosto e o queixo reto o deixavam com um aspecto ainda mais másculo. Tudo isso sustentado por um corpo que faria qualquer garota perder o juízo. Percebi que Ian também me observava, e depois de nos encararmos por alguns segundos me virei para a janela. De algum modo seu olhar me perturbava e eu não conseguia encontrar uma explicação para isso. Ficamos em silêncio o restante da viagem. Às vezes sentia seus olhos em mim, mas não me virei para ter certeza. Não queria arrumar mais confusão e sabia que olhar muito para Ian me colocaria numa tremenda confusão. Ele me ajudou a sair da carruagem assim que chegamos à casa. Ainda segurava a mão que ele me estendeu quando ouvi um zunido. Zzz, zzz, zzz. Ian também ouviu. Escutou isso? Ele perguntou, procurando em volta. Eu sabia o que era. Sabia muito bem. Não ouvi nada. Menti num fôlego só. Eu preciso usar a casinha. Te encontro depois, tá bem? Tentei sair correndo, mas a barra do vestido idiota enroscou numa planta. Praguejei alto, me abaixando para juntar toda a saia nas mãos, deixando os joelhos e as panturrilhas à mostra, e disparei para a casinha. Não olhei para ver qual a reação de Ian. Entrei rapidamente no cubículo, tentando fechar o trinco da porta com as mãos trêmulas. Peguei o celular. A tela estava acesa e dizia: "Você tem uma nova mensagem." Toquei-a com o dedo. Ler agora? Apertei sim. Muito bem, Sofia. Você iniciou sua jornada com sucesso. Depois, o aparelho piscou e voltou a desligar.